Cara, esse negócio de chamada me dá muito medo, porque no exército ali, sabe? Na convocação, se você vai ou não, chamaram 14 Gustavos. Puta, menos eu. Nossa. Foram 14 Gustavos, velho. Então você ouviu muito seu nome, Gustavo. Uns 3 Gustavo Henriques, assim. Eu sou Gustavo Henrique. Uns 3 Gustavo Henrique, velho. Aí eu... Dava aquela piscada. Cada Gustavo Henrique era uma piscada. 14 Gustavo. O 14 foi eu, né? Então não rolou. Foram 13 no total. 13 é o número da sorte, tá vendo? Verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. De novo aqui com ele, meu parceiro, Na Paz. Na paz, meu velho? Tudo bem? Sempre. Que bom. Na Paz, correria. Uma correria, né? Eu falei isso pro nosso convidado. Hoje eu não vou falar ainda quem é, mas eu cheguei lá embaixo pra manter o padrão. E aí? Uma correria, né? Gente, antes da gente iniciar, stop aí, dá um pause no vídeo. Vou copiar o Josu, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas acompanhem e tenham acesso a esse conteúdo. Fechou? Antes de apresentar nosso convidado, vamos para os nossos patrocinadores e parceiros. Show de bola, vamos começar agradecendo aí a Hacker Rangers. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada para conscientização em segurança cibernética nas empresas. Com a Hacker Rangers, os seus colaboradores aprendem hábitos seguros, de forma leve e divertida para proteger os dados da sua organização. Vire o jogo contra o cybercrime. Então, quem trabalha diariamente com segurança da informação sabe como é desafiador lidar com todas as ameaças e os riscos. Mas a boa notícia é que a gente não está sozinho. Existe uma solução no mercado para os times de cyber escalarem o tratamento das ameaças cibernéticas. A Axor. A plataforma da Axor combina Cyber Threat Intelligence e proteção contra riscos digitais e monitoramento completo. A gente agradece mais uma vez a parceria da Axor e, de novo, por se preocupar com conscientização acima de tudo. Agradecer também a galera da G2 Brand, vocês que nos acompanham já sabem que a G2 Brands, você empresário, principalmente você empresário, que quer destacar sua marca, G2 Brands tem tudo ali para brinde, pessoal. De novo, eu vou falar, vocês vão decorar, mas vocês vão ter que dar um ping lá no que é nosso amigo que atende lá. Cardenetas, canetas, chaveiros ecológicos, kits, mousepad, enfim, itens de bebida, passeios, tecnologia, enfim, tem muitas coisas lá para você, de novo, fazer o diferencial na sua marca. Chama o pessoal da G2 Brand, fala que eu vi aqui no TechSec que vocês vão ter um atendimento especial. Não é isso? Exatamente, gente. G2 Brindes personalizados. E agora a gente tem aí a segunda vez de um convidado muito especial para nós, né? Então eu não vou fazer a introdução dele, você pode ir lá no nosso 7º episódio, tem uma introdução completa sobre o nosso convidado do dia, mas já é executivo, é professor, tem mais de 20 anos de atuação na área de segurança. Acredito que tá chegando aos 30 anos aí de atuação, não tô te chamando de velho, com respeito. Mas, senhoras e senhores, Thiago Bordini. E aí, Bordini, tudo bom? E aí, pessoal, beleza? Obrigado Fala, pelo convite Bordini. mais uma vez. Prazer agora estar aqui, né, na casa. Que legal. Da primeira vez foi remoto, agora a gente está presencial aqui, prestigiando vocês e poder trocar um pouquinho de ideia com o pessoal e transmitir um pouquinho de conhecimento. Muito massa ter você aqui, viu, Bordini? Antes da gente startar aqui, só aquele presente padrão do TechSec. A galera de G2 Brands. Sim. Vamos abrir. Bom, né? Que eu tô precisando, que o cara cortou meu cabelo daquele jeito. Já fica no esquema que eu vou ficar usando. Já resolveu meu problema. Eu tô fazendo um KPI aqui, pessoal. Para vocês que estão nos acompanhando, enquanto o Bordini tá abrindo ali, o Bordini é a segunda pessoa que me faz companhia de boné aqui no TechSec. Primeiro Pedro, segundo Bordini, então. É verdade. O Fábio não usou, né? Só usou depois. Né? Foi depois. Aí... KPI, pô, tô fazendo KPI. Pô, legal. Show de bola, cara. Mais uma pra minha coleçãozinha. Vou aparecendo nas minhas calls lá, com certeza. E adesivo pro Note, com certeza vai ter mais umzinho lá. Logo eu preciso de outro Note maior, que não cabe mais adesivo. Vou começar a adesivar atrás. Obrigado, Bordini. E que camisa legal, antes só do que malware acompanhado. Pode crer, que massa, que massa. Bem legal. Gostei do trocadilho. Show de bola. Ô Bordini, a gente não vai falar, e como eu citei na nossa introdução, da sua introdução, da sua trajetória,
pra gente buscar também, né, todo mundo que tá assistindo a gente agora, pra ir lá no 7º episódio. Então a gente já quer começar se aprofundando aí nos campos da inteligência de ameaça. Pra gente começar, nada melhor do que o que é inteligência de ameaça, o que é Threat Intelligence, na sua visão? Tem várias definições para Threat Intelligence, né? Eu particularmente gosto de usar uma da Carnegie Mellon, que para mim eles foram a definição mais feliz do que é Cyber Threat Intelligence na sua essência. Que eles definem Cyber Threat Intelligence como a prática de você coletar informações, analisar essas informações relacionadas ao ambiente cyber, obviamente, e com base nisso você criar capacidades preditivas para direcionar a sua estratégia de defesa. Ou seja, basicamente a gente está falando de pegar a informação, extrair insumos de inteligência para saber se eu vou investir no produto A, X, ou ajustar um processo de negócio X ou Y, ou seja, fazer algo direcionado e não sair fazendo investimento num monte de caixinha, num monte de solução, que talvez não resolva o meu problema. E aí não é só na superfície, né? Vocês começam a navegar em outros campos aí que muitos usuários também não conhecem. Né? Exato. A ideia de Threat Intelligence é a gente ir para não só aquilo que está na surface, sim, mas também ir para ambientes de Deep Dark Web. Então a gente está falando de busca de conteúdo em fontes não indexadas. Então, fóruns, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Tor, enfim, Torchat, que tem bastante. Até coisas que a galera às vezes não se atenta, né? Agora eu vou ficar velho de verdade. Mas, por exemplo, o ICQ, que é um negócio que é super das antigas e ainda é bastante utilizado, por exemplo, na Europa, para a parte de dark market, por incrível que pareça. Então, esses ambientes legados às vezes são meio old school e acabam ficando numa espécie de deep web porque não é indexado, tá lá largado no limbo e tá sendo usado, tá sendo né? usado de forma ilícita. Ô Bordini, para as pessoas que estão nos acompanhando, até pela sua vasta experiência, qual o maior desafio que você já enfrentou nessa frente de Threat Intelligence? Cara, foram vários. Assim, acho que a gente tem vários cases aqui. Mas acho que um dos mais desafiadores que eu tive foi uma atuação num incidente que eu tive em uma companhia aérea. E pela primeira vez, assim, tinha uns 20 anos de carreira, mais ou menos, foi a primeira vez que eu me senti frente a frente com o Threat Actor. Porque enquanto a gente estava respondendo o incidente, o cara estava conectado e a gente colocava a medida de defesa, o cara ia, bypassava a medida de defesa. A gente colocava e ele burlava, até o ponto que em dado momento essa briga durou assim quase 2 horas de resposta, a gente mapeando ali de onde vinha o ataque, quem possivelmente era o Threat Actor. E aí, em dado momento, em um dos servidores, ele criou um arquivo assim, kkkkkk. Aí eu falei, agora chamou pro pessoal, agora a gente vai pé na porta. E aí a gente resolveu ir para um método de defesa um pouco mais drástico e encerrar o ataque. Porque a gente estava num momento de manter o ataque acontecendo para a gente mapear todo o comportamento, como que aquele atacante estava conseguindo explorar as defesas que a gente estava colocando, como ele conseguia reentrar no ambiente. Então, meio que a gente deixou ele ir dentro de um ambiente controlado, mas chegou um momento que isso começou a gerar muito risco e a gente teve que interromper. Acho que esse foi um dos grandes desafios. E o outro é a gente... Um case que eu trabalhei, isso foi em 2015, foram, na verdade, 2 anos, foram 2014 e 2015, foram 18 meses de investigação. Cara, E foi muito louco. Foi bem pesado. E foi um caso que chegou com várias peças soltas, assim, sem sentido. Um ataque acontecendo num cliente. Esse cliente levou até a autoridade policial. A autoridade policial, na ocasião, não fazia a menor ideia de como podia ajudar. E a gente foi procurado para tentar entender o que estava acontecendo. E vimos que aquele grupo não atacava só aquela empresa. Eles estavam atacando diversas outras empresas. E aí, nesse momento, como teve o envolvimento da autoridade policial, a gente acabou
fornecendo insumos para a autoridade de tudo aquilo que a gente estava mapeando de informação. Então, em dado momento, a gente achou uma postagem de um threat actor, que ainda não era threat actor, era uma pessoa que estava fazendo faculdade, pesquisando sobre um determinado tema que chamou muita atenção nossa no Twitter. Foi uma postagem que ele fez procurando uma determinada tecnologia bem específica. E ele estava buscando ajuda para fazer uma outra coisa muito específica, que eu não posso, infelizmente eu não posso saber o que era. Uhum. Mas ficou solto aquilo. E aí, cara, passando mais tempo, a gente tentando entender, passou mais 2, 3 meses, esse cara publicou mais uma outra informação, que aí casou com a informação que a gente tinha interna do incidente. E as pecinhas começaram a se encaixar de que aquele post não era um post aleatório, mas que possivelmente ele teria vínculo com um ator que estava fazendo o ataque específico nos clientes, né, que a gente estava atuando. Foram 34 empresas que esse grupo atacou. Era um grupo, de fato. Era um grupo. Na realidade, tinha um mentor técnico, que era esse cara que estava fazendo as postagens, e tinha um grupo que atuava presencialmente no ataque, que era um ataque voltado principalmente para varejo. Tipo engenharia social, os caras entrando. Basicamente eles colocavam um device no estabelecimento para fazer os acessos e fazer ali o esquema de fraude todo. Basicamente o esquema de fraude era a aprovação de transações, e essas transações elas não iam nem até a adquirente. Ela simplesmente dava devolutiva para o terminal de que a transação foi aprovada, só que aquilo não existia. Então você tinha uma perda de estoque dentro do estabelecimento. Então tiveram compras, por exemplo, de R$100 mil pagas à vista, assim, tipo, Cara, Nossa. no cartão. O prejuízo estimado passou de 45 milhões nesse caso, para vocês terem uma ideia do tamanho do rombo. E aí essas peças começaram a se encaixar tudo, porque depois que a gente começou a acompanhar, olha, os acessos que a gente começou a mapear vinham que tinham determinados IPs de uma determinada região do país, que era onde esse perfil morava. Então começou a ter uma série de coincidências no processo todo de threat intelligence para chegar até a autoria. E aí acabou com a polícia também fez o trabalho dela, né, de pedir. O nosso trabalho de threat intelligence é municiar as autoridades ou a empresa de informação, né? Quem vai fazer as quebras, quem vai fazer a investigação efetivamente para saber quem é aquele threat actor, se ele tem vínculo ou não, enfim, aí a autoridade policial foge do nosso escopo. Mas tudo aquilo que a gente encontrava de informação na internet era municiado, e aí acabou culminando, foram 28 mandados de busca e apreensão. Caramba. Em todo o Brasil. E essa pessoa de fora, inclusive, ela passou entre os dedos, assim, tipo, o cara conseguiu sair fora, ficou fora do país durante um bom tempo, e depois que tudo já estava mais calmo, voltou para o país como se nada tivesse acontecido, né? Então, imagina que ele ficou 2 anos morando fora do país. Uhum. É coisa de filme, né, Bordini? Louco, velho. Porque assim, verdade. o tempo que você falou de investigação, o nível, o tamanho do rombo, Sim. as pessoas que foram envolvidas, escalonamento para autoridade, enfim, é coisa de filme, né? Para você, eu acho que eu tô falando isso porque as pessoas que nos acompanham têm desde profissionais de segurança estudantes, pessoas que querem vir para a área e tal, e é muito legal as pessoas entenderem essa questão, sabe, Bordini? Sim. Você falou, pode falar, perdão. Esse caso, inclusive, hoje todo mundo sabe o que é um RubberDuck, um Pineapple, tal. Esses caras, eles criaram um device, tinha uma cubeboard, que é uma espécie de Raspberry, com switch, com modem 3G dentro. Então, assim, os caras se preocuparam em tirar a carcaça plástica do modem 3G para ganhar espaço no device que eles construíram, fazer sistema de ventilação. Cara, tinha uma engenharia, não foi um negócio, vou comprar um toolkit já pronto, espetar e beleza. Teve uma pesquisa bastante forte
de investimento, na realidade, do threat actor em entender a tecnologia, entender de eletrônica, entender de meios de pagamento, porque assim, desviar uma transação financeira e você dar a devolutiva para um terminal de que ela foi aprovada, não é um negócio trivial. Precisa conhecer muito do sistema de pagamento, de métodos de mensageria, inclusive. Então, mostra que a gente hoje, isso já em 2014, né? Hoje isso está muito mais evoluído, mas a gente não está mais lidando com ataques que tem uma pessoa com baixo conhecimento, por vezes, do outro lado. O atacante, ele tem um know-how muito forte e compete de igual para igual com o pessoal de Blue Team, com todos, tá todo mundo igualado tecnicamente, né? E tem um nível não é nem preparação a palavra que eu quero trazer aqui para você, Bordini, mas a gente vê que tem um nível de estudo de case do que vai ser estudado, do que vai ser feito ali, independente de se é pro bem ou pro mal, nesse caso aqui pro mal, tem esse nível bem alto, né? Sim, e ele tem a vantagem de ter tempo para isso, ter grana para bancar esse investimento todo e principalmente a motivação, né? Assim, você juntou 3 coisas que... E a grana muitas vezes resultado de outros golpes que ele aplicou. Ou resultado de outros golpes, ou resultado de crime organizado, que alicia hoje também muitas pessoas. A gente vê casos aí de empresas que foram criadas de fachada, contratando o desenvolvedor achando que estava trabalhando para uma empresa legítima, e o cara estava construindo um artefato malicioso e nem sabia que estava sendo aliciado ali pelo crime. Então, envolve isso hoje também, né? A gente às vezes o cara às vezes acaba entrando nisso sem perceber que ele está indo pro lado errado da coisa, né? Mas caramba, são cenas de filme, assim, esses foram 2 casos assim que marcaram muito a minha carreira, que foram bastante desafiadores, assim, do ponto de vista de desafio, de você... uma coisa, você coloca um firewall ali, beleza, derruba. Pô, você colocou a regra, o cara vai passa, você, pô, tá de sacanagem, você fecha do outro lado, o cara vai consertar. Alguma coisa tá acontecendo. Então, pô, chegou o nível do cara meter o kkk, aí você ficou bravo, né, Bordini? Aí pegou pesado. Eu acho que agora... É que depende, né? Quando a gente fala de, putz, as maiores fraudes e golpes aplicados no Brasil geralmente não são pessoas tão técnicas. Eu falei com o Guga Monteiro lá, ele falou, cara, geralmente a galera pega algo que já tá pronto e vai aplicando. Mas nessa sua camada aí, a galera já é muito mais técnica, né? Porque ela bate de frente com esses caras aí muito bons. Sim. Também. A maior parte hoje realmente é uma galera que assim, fraude as a service. O cara compra a página de phishing, ele compra o envio do phishing, ele compra o laranja, ele compra o cara que vai enviar o SMS. Óbvio que ele vai comprar tudo isso com dinheiro já de outros esquemas. Sim. Mas tecnicamente esse cara não precisa saber nada, né? Ele precisa gerenciar tudo isso aí, o PMO do golpe. É o PMO do caso, ele que vai conectar as caixinhas, mas tecnicamente não é o cara que manja. E o interessante disso é que, às vezes, você pega alguns desses caras isoladamente, o que ele está fazendo não é crime. Ah, é? Porque, por exemplo, você desenvolver por exemplo, uma página falsa. Você só criar o código não é crime. Quando você olha de forma isolada, né? Quando você olha isso isoladamente, não é crime. Vai ser crime eu hospedar isso, eu criar um site similar... eu criar uma campanha de phishing, aí beleza. Mas se você criar o código ali só, não é. Então, ele não tá jogando pro público. Ele tá vendendo. Tá vendendo. Então, assim, o envio de SMS. Tem muita empresa que hoje é legítima, empresa lícita, inclusive, e é utilizada para disparo de SMS de golpe. Grande massa, né? Então, assim, você pega, às vezes, um envio de SMS usando shortcode, né, que são aqueles 5 dígitos, usam plataformas legítimas. Centrais telefônicas falsas, né, que é as URAs que o pessoal usa. Já foi o tempo que o cara subia um Asterix na casa dele,
puta trampo configurar um asterisco. Exatamente. Né? Não sei pra quem já tentou fazer isso, é um inferno na Terra. Mas Eu tava vendo um vídeo esse dia sobre exatamente sobre esse assunto. Galera que mexe com isso, parabéns, porque é um caos. Pra que ele vai fazer isso? Sendo que ele pode comprar um serviço desse pronto, ele não vai pagar do bolso dele, novamente, e tá ali, é plug and play, ele só vai colocar o 0800 dele, vai colocar o crédito, vai colocar os áudios que ele quer e acabou. Assim, é muito simples para ele hoje ser isso. Óbvio que você tem um cara que vai na engenharia mais pesada. E esses são os que acabam preocupando mais, porque eles acabam ficando mais tempo e o prejuízo que esses caras geram, por vezes, é muito maior do que essa grande massa. Né? Porque isso aqui ele vai ganhar na quantidade. Né? O outro ele vai fazer headshot ali, e esses caras às vezes acabam passando por debaixo do pano ali, você acaba não tendo visibilidade dele muitas vezes. Cara, teve um negócio que veio na minha mente aqui agora, é uma polêmica, né? A gente teve recentemente no Fantástico, no Discord, alguns grupos ali, no Discord, no Telegram também, que faziam mal para as pessoas. Bullying, sei lá, ordenando as pessoas fazerem coisas erradas. Teve gente que colocou fogo na casa. E aí a pergunta é, a gente tem essas empresas que você citou agora, que muitos praticantes mal intencionados usam para o mal. Mas por que a empresa não monitora isso? Você acha que a empresa deveria monitorar esses usuários? Cara, tem dois problemas que eu vejo nisso. O primeiro, que não é responsabilidade dela isso, né? A troca de mensageria. Segundo, que dependendo da plataforma, ela nem tem acesso à mensagem na íntegra. Por exemplo, o Meta, ele não tem acesso às mensagens que são trocadas. Ele sabe que nós conversamos, mas ele não sabe o conteúdo disso. Então não tem nem como ele inspecionar. Se ele inspecionar, ele já quebra a questão de privacidade e quebra o discurso dele ali. Então essa é a primeira problemática. Ele poderia contratar uma empresa para infiltrar bot em cada um desses ambientes. Dependendo, ele até pode, mas imagina quantos grupos de WhatsApp eles têm mundialmente falando. Não é escalável isso, então é preferível você trabalhar na denúncia. Então, eu denuncio um grupo desse e faço a remoção dele sob demanda. Quando você entra numa esfera de hospedagem de conteúdo, sei lá, um YouTube, um Instagram, TikTok ou uma VPS, por exemplo, ele tem condição de detectar. Por exemplo, se você tentar subir uma foto de nu para o Instagram, ele já vai bloquear. No YouTube, também. Se tiver alguma coisa com direito autoral envolvido, cara, tenta subir um vídeo com uma trilha sonora de uma banda famosa. Você vai tomar strike na hora. Então, assim, eles já fazem um certo controle em cima disso. E aí entra uma outra discussão que tem a questão de liberdade de expressão, tem a questão que em alguns países é permitido aquilo, em outros não. Tem tantas nuances ali no meio que é difícil até para a mídia social, às vezes, analisar se aquilo é permitido ou não. Né? Então, às vezes você vê, o cara criou um perfil com o nome de uma empresa. Né? E, de repente, essa empresa tem os direitos de marca, mas esse perfil foi criado anteriormente, ele não está fazendo nada ilícito, o negócio é completamente diferente e não compete. Vai entrar numa disputa legal se eu poderia deixar esse conteúdo no ar ou não, se a plataforma remove ou não esse conteúdo. Essa disputa ela é bastante complexa hoje de ser feita. Isso impacta, inclusive, nos tempos de takedown que as empresas têm hoje para remoção de conteúdo, porque às vezes a plataforma ela leva tempo para analisar isso. Né? Alguns temas, óbvio, são mais fáceis de você tratar, e aí tem uma série de tecnologias que ajudam nessa dinâmica toda, mas plataformas de mensageria, tipo Discord, WhatsApp, Telegram, esbarram nessa questão de privacidade da troca da mensagem ali, que se eles abrirem, quebra todo o discurso deles de que a plataforma é segura. Então, é a principal problemática que a gente tem. Não vai rolar, né? Não vai. É um assunto bem complexo, né, Bordini? Como você mesmo falou. Eu vou dar um passinho para trás. Eu fiquei preso nesses dois casos que você trouxe que eu achei massa.
Você falou do primeiro da questão de aviação, né? Uma empresa de aviação, e o segundo. Para as pessoas que nos acompanham, Bordini, o time de Threat Intelligence, ele tá dentro de que quadradinho ali dentro de uma organização? Blue, Red, ele é separado, para eles entenderem essa participação do profissional de Threat Intelligence dentro de uma War Room, que você estava envolvido ali, justamente, de novo, para o nosso ouvinte saber como que está posicionado esse profissional. Dentro do arco-íris. Dentro do arco-íris, exatamente. Que cor nós somos, né? Exatamente. Bom, você quer a resposta de como isso é implementado hoje ou como deveria ser implementado? Boa, eu acho que as duas. Como isso hoje é implementado? Normalmente, a área de Threat Intelligence ela fica como uma caixinha embaixo de um head de segurança da informação, ou um CISO ou um BISO, tá? Então, ela fica muito próxima ali do time de Cybersecurity. É o melhor dos mundos? Depende muito da situação, tá? Mas eu vou voltar na definição de Threat Intelligence. Show. Né? Que é você coletar e analisar informações para tomada de decisão estratégica. E a estratégica é a palavra-chave aqui. CTI não operacionaliza as coisas. Não é CTI que vai criar regra de firewall, não é CTI que vai falar que linha de código você tem que corrigir, não é CTI que vai validar se aquela vulnerabilidade existe ou não no seu ambiente. CTI vai olhar isso numa camada muito mais alta. Então, o posicionamento ideal era que CTI fosse um box junto numa mesma linha. Por exemplo, que um CISO, que um CFO tivesse uma área de Threat Intelligence e ela fornecesse insumos para todas as outras áreas. Porque pensa no seguinte, vamos pegar um incidente de ransomware. Um incidente de ransomware você tem ali que dar resposta para um time de cybersecurity. Sim. Você tem que municiar o time de relação com o investidor. Quem é o grupo, se o grupo divulgou ou não o arquivo, qual é o TTP daquele grupo. Você tem que falar com o jurídico, porque às vezes você tem um seguro cibernético envolvido no meio do circuito. Você tem que falar com relações públicas ou marketing para dar uma notícia para os seus consumidores. Você tem que dar um respaldo para o executivo, falando, olha, o grupo que atacou é esse, a motivação dele é essa, vocês foram um alvo específico ou caíram na roleta russa, esse é o papel. E na função de CTI, a gente deveria, ali pensando numa War Room, falar, olha, pegar o exemplo de ransomware, que acho que é o mais comum para todo mundo, né? Tá na boca do povo. Infelizmente. Quem é esse grupo? Por que eu fui vítima? Né? O que ele explora? Quais são os TTPs deles? A IOCs do grupo? Qual a motivação dele? Ele tem histórico das empresas pagarem o resgate e ele não entregar a chave? Ou pagar o resgate e ele divulgar? Então, nesse momento, eu tenho que conciliar todas essas respostas para que o time de resposta a incidente preserve as evidências necessárias para a investigação, para fazer um threat hunt interno e mapear por onde esse cara entrou, né, que é o que a gente chama de detectar o EVA, né, o Initial Vector Attack. Por onde ele entrou, como que ele explorou o ambiente, por onde foi a movimentação lateral, teve atuação de insider ou não, teve comprometimento de credencial, foi um parceiro que teve vulnerável e ele entrou por um parceiro. E você tem que lidar com o time que está voltando no ambiente. Então, assim, já ocorreu, por exemplo, casos da gente estar no War Room, os caras estarem voltando no ambiente, nem saberem qual era o grupo, como que o grupo tinha explorado o ambiente, nem nada, e ter uma reinfecção. E na reinfecção os caras perderam o backup. Justamente por isso, né? Por eles não saberem. Porque não saberem. E aí a gente foi acionado, eles já estavam lá 48 horas parados. A primeira pergunta é o que eu cheguei para eles e falei assim, qual foi o grupo que te atacou? Ah, não sei. Bicho, é a mesma coisa que você tá num ringue, com tudo escuro, e você tomando porrada de tudo quanto é lado, você não sabe quantas pessoas estão te batendo. Pra que lado você vai se defender? Como que você tem que se defender? Você tem que se defender com um golpe de boxe, com um golpe de jiu-jitsu, de capoeira.
qual o tamanho da pessoa que está te batendo? Então, assim, fica difícil. Né? E eu falei, pode parar tudo. Não, mas a gente precisa voltar. Eu falei, cara, não vamos voltar. Deixa eu ver o rating. Aí quando eles deram o rating, eu falei, olha, o grupo é esse. Por sorte era um grupo que a gente já tinha bastante conhecimento. No caso era o Rival na época. E eu falei, olha, esse grupo atua assim, 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 assado. Ele explora esses vetores de infecção. Normalmente ele faz uma movimentação lateral usando essas ferramentas. Então, na hora de você voltar ao ambiente, volte já corrigindo essas vulnerabilidades. Porque senão a chance de ter uma reinfecção é grande. E aí você vê aquela luz fazendo na cabeça da pessoa naquele momento. Você fala, pô, agora eu enxerguei o que está acontecendo. Então, o papel de Threat Intelligence é fornecer esses insumos todos para que esses times entendam o que está acontecendo. E está tendo uma união agora bastante interessante e que para mim faz total sentido dos times de prevenção a fraudes conectado com o time de Threat Intelligence. Porque o time de prevenção a fraudes vai olhar, teve uma transação ilícita usando uma credencial do meu e-commerce. Ele vai lá, reseta a senha desse usuário, estorna a compra. Beleza. Mas ele tem informação, por exemplo, de IP? Para ver se o IP que logou naquela conta logou em outras contas? Para ver se, de repente, essa credencial foi vazada antes. Se essa credencial não foi coletada de um phishing, esse cara não tem essa visibilidade. E aí ele vai ficar enxugando gelo eternamente. Sim. E o cara de cyber só recebe a demanda, reseta essa credencial. É reativo, né? É reativo, ninguém senta para conversar e conectar esses mundos. Então, o papel de Threat Intelligence, pensando no cenário ideal, seria numa camada de mesmo nível de C-level que as outras, ou às vezes até fora do Brasil, eu já vi até nível acima, embaixo do board, inclusive, e dando insumos estratégicos e táticos para todos os times. Né? Não só dando, mas recebendo também, porque Threat Intelligence também pode receber. Com base até nos ranks que você acabou de falar, né? Exato. Como assim? Pô, tem muitos casos que a gente recebe que a detecção às vezes chega por uma central de atendimento do cliente. Sei lá, o consumidor ligou para a ouvidoria falando que ele pagou um boleto de refinanciamento e a empresa está processando ele porque ele não pagou. Aí você vai ver o cara pagou um boleto adulterado. Falso, né? Como que você foi abordado? Esse número de WhatsApp entrou em contato comigo para renegociar uma dívida. Que a empresa normalmente quer fazer o quê? Vamos notificar a instituição financeira que está esse boleto, que provavelmente é uma conta laranja, e bloquear ela. Mas é essa a pergunta que a gente tem que responder? A pergunta que eu tenho que responder não é essa. A pergunta que eu tenho que responder é como que esse threat actor soube que aquele telefone era um cliente meu. Exatamente. E que ele tinha uma fatura em aberto em determinado valor. Essa é a pergunta que eu tenho que responder. A ideia é saber tudo o que aconteceu. Exato, porque daí, a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo ir no TTP, né, no tática, técnica, procedimento, entender o comportamento do ataque e saber como que ocorreu. De repente o cara conseguiu fazer uma enumeração de usuário, que já aconteceu, por uma tela de segunda via de boleto. Então o cara, na tela de segunda via de boleto, o cara editava o CPF. Se fosse um cliente, ele já gerava a segunda via do boleto na tela, um PDF. Se não fosse cliente, dava uma mensagem usuário inexistente. Bom, o cara pega uma base de CPF, como já está pública, 223 milhões vazadas aí. Pô, para ele criar um bot para fazer isso, culpa é muito rápido, né? O chat GPT cria esse bot para ele hoje, inclusive. Exatamente. Não precisa nem saber programar. E ele vai conseguir enumerar todas as vítimas. Então, é muito fácil você ir só lá e derrubei a conta do laranja, ou derrubei o site falso, mas, cara, como que esse cara chegou até o meu consumidor? Como que ele soube que o e-mail do meu colaborador para ele mandar um spear phishing era aquele específico, que eu tinha uma negociação com um determinado fornecedor? Essas são as perguntas que tem que vir para o time de Threat Intelligence ajudar a responder. Ô Bordini, você foi meu professor na pós de forense. Lá na pós eu aprendi que, é pós-mortem, né, forense. Então, aconteceu o que você precisa fazer para descobrir esse comportamento, para descobrir todo esse histórico.
Agora eu fiquei na dúvida exatamente sobre isso. Qual que é a relação da forense computacional com Threat Intelligence? É tudo no mesmo time ali? Não é no mesmo time. Threat Intelligence, a gente não olha, por exemplo, a forense, eu vou olhar um equipamento comprometido. Ah, tá. No nosso lado, eu não tenho, por vezes, um equipamento comprometido para analisar. Tá mais em cima dos CTPs mesmo, né? Tá totalmente em cima de comportamento. Então, assim, como que esse cara está explorando? A gente teve um caso interessante, que assim, para fazer a analogia aqui com a perícia. Você é um prestador de serviço, então o consumidor dele ia no site, comprava o serviço. Era cravado, meia hora, 40 minutos depois, o concorrente ligava para esse consumidor. Qual é a primeira suspeita? Vazamento de base. E aí, vamos fazer uma perícia? Para buscar log, para buscar insider, para buscar coisas. Aí, a gente iria para uma perícia. O nosso trabalho foi tentar entender. Peraí, me explica qual é o processo de negócio. O que ocorre do momento que um consumidor faz um pedido no seu site até o serviço ser entregue. Por quais fornecedores ele passa, por quais sistemas, quem tem acesso ao quê, o que você tem de trilha de auditoria. Aí o cliente fala, tem isso. Legal. Se eu fizer um cadastro, como se eu estivesse comprando o seu serviço, você consegue me dizer quem acessou o meu cadastro, por onde ele acessou? Consigo. Então a gente vai começar a fazer cadastros falsos na sua plataforma. E eu vou te informar como que esses cadastros, os dados que eu usei nesse cadastro, e você começa a monitorar o que vai acontecer com esses cadastros. E a gente começou a fazer isso. Então, diariamente a gente ia ali, aleatoriamente, em períodos alternados do dia, inseria alguns pedidos falsos na plataforma. E passava para o cliente, olha, eu inseri estes cadastros. E aí começou me retorna agora, eu preciso desse feedback interno, né? Porque a CTI tem a visibilidade da porta para fora, né? Não tem visibilidade de sistemas internos. Entendi. Que aí entra a perícia para me dar essa evidência interna. Ou um time de threat hunt também pode ajudar. E aí ele começou a dar as informações. Olha, esses cadastros foram acessados por um determinado colaborador. Aí a gente viu que esse colaborador tinha tido um aliciamento e tinha compartilhado a senha dele. Aí fechamos essa porta. Aí, vamos fazer um teste para ver se o processo ainda continua. Continuou. Por onde que está indo agora? Tem uma API de legado que estava aberta que permitia exportação de dados. Vamos fechar. Então, assim, nesse caso em específico, a gente resolveu falhas de processo de negócio, a gente resolveu falhas sistêmicas, a gente resolveu problemas de insider, de parceira de negócio que não era parceira de negócio, enfim, um pouco de tudo ali. Ô Bordini, e eu vou voltar de novo naqueles 2 cases que eu gostei muito. Obrigado pela resposta, eu acho que é legal para as pessoas saberem o que você falou, né? Onde deveria, o ideal. Vou colocar, em que cor nós estamos. Nós somos o arco-íris. Lá, entendi. Louco. Porque a gente alimenta todos os outros times. Você acha que somos alimentados também pelos outros times, né? Não é, CTI não é melhor ou pior que os outros times. Tem que ficar isso muito claro. Quando eu falo que nós somos arco-íris, é no sentido de que a gente não passa... Não é de prepotência, eu tô brincando. A gente passa informação para os outros times, mas a gente depende de muita informação dos outros times. De uma retroalimentação. Sim, sem dúvida. É um jogo a 4 mãos ali com os outros times. Tem que ter muita parceria. No exemplo que você deu, ficou muito claro até na questão da ligação. Você recebe a ligação e aí você vai atuar na causa raiz daquilo justamente para identificar ali o fraudador, o ator daquilo, né? Você acha não, é uma pergunta que eu vou colocar aqui até de novo. Eu acho que sempre é importante a gente ter esse tipo de... estressar esse tipo de coisa. Dentro, então, da questão de Threat Intelligence, você vê que ele está mais numa linha de análise de TTP, como você citou, olhando para o negócio da empresa, para o business, e ele repassa isso para o time no momento de war room, ou ele faz isso de uma forma proativa, já avisando os grupos que teoricamente podem
podem, teoricamente, ali fazer algum tipo de ataque pro negócio que você está protegendo naquele caso, Bordini. Consegui ser claro? Fui claro? Sim. O ideal é que ele seja proativo, que ele fique municiando esses times o tempo inteiro, né? Aí você fala, tem coisa o tempo inteiro? Tem. Às vezes não é direcionada para você, é direcionada a um setor ou geral, por exemplo. Compete a Threat Intelligence, por exemplo, identificar que uma vulnerabilidade está sendo massivamente explorada por um determinado malware ou por um determinado grupo. O time de gestão de vulnerabilidade vai ver que sai uma vulnerabilidade e vai aplicar o patch, mas ele não está muito antenado que isso está ligado a um malware massivamente utilizado ou a um grupo. Ele não tem essas respostas, né? Então, o ideal é que ela seja proativa no sentido de fornecer esse conhecimento todo. Por exemplo, como que os grupos estão bypassando o 2FA? Sim. Né? Implementamos um 2FA de SMS. Esquece. Porque tem Threat Actor fazendo esse modelo. Pode ir no lado reativo também? Sim. Teve um incidente, chama a CTI para gerar conhecimento sobre o que tem daquele cenário. Até porque, eu falo que a função de Threat Intelligence é responder algumas coisas que as caixinhas mágicas não respondem. Qualquer solução hoje de caixinha mágica não te responde por que você é o alvo, quem está te atacando e a motivação dele. Perfeito, perfeito. E isso faz total diferença na sua estratégia de defesa. É a mesma coisa que você ir para a Síria e falar assim, vou com meu carro blindado, e você só coloca aquele filme de película. Cara, não é outro exemplo. Tipo de armamento. Você precisa saber que armamento que rola lá para saber o nível de blindagem que você precisa. Se preparar, para se preparar. Né? Então, o papel de Threat Intelligence é entender exatamente isso e conseguir responder no cenário ótimo todas essas questões. É sempre que a gente consegue isso? Não. Às vezes é frustrante que às vezes você não consegue. Tá? Eu gosto de usar com os alunos uma analogia que eu brinco que assim, o trabalho de Threat Intelligence no dia a dia é você montar um quebra-cabeça onde você não tem o desenho que esse quebra-cabeça vai ser entregue, você não tem todas as peças no mesmo momento. Essas peças elas vão chegando aos poucos e você vai começando a encaixar. E às vezes você precisa pegar um quebra-cabeça anteriormente montado e encaixar ali. Então assim, a Threat Intelligence depende de muita base histórica, né? Esse caso que eu comentei que criaram o device, foi por sorte o meu archive estava bom. Eu falei assim, cara, e aquele fulaninho que procurou naquela época sobre aquele tema, agora aquele tema com essa outra informação dá match. E aí a gente foi atrás e começou. Que foi a questão do Twitter que você mencionou. Exato. É uma postagem no Twitter, o cara pesquisando negócio de você ali atento, puxou. Assim, às vezes você... Um negócio que no momento não fazia o menor sentido, mais à frente, aquela informação com mais um insightzinho te abre o caminho para você desvendar um caso. Ô Bordini, eu prometo que eu vou sair disso, viu? Não, tranquilo. Dos cases. Só um último ponto. No segundo case, você comenta que a organização ali ela teve que acionar as autoridades, e aí você até comentou que as autoridades nem faziam ideia do que estava acontecendo, às vezes até natural, mas até vou colocar uma polêmica aqui. Eu pensei nessa polêmica que você vai falar. Como que você vê muito bom. as autoridades brasileiras, no bom sentido da coisa, claro, nessa questão de combate ao cybercrime? Cara, coincidentemente eu tive essa semana em Brasília, num workshop da Polícia Federal, a FEBRABAN, sobre cooperação entre o setor privado e o setor público, que precisa existir. E isso, no Fórum Econômico de 2019, eles já trouxeram essa necessidade de cooperação público-privado e privado-privado também. Vou trocar informação com o meu concorrente? Sim, cara, porque todo mundo tá
está sofrendo do mesmo problema. Vamos pegar banco. Até um tempo atrás, o malware, o cara fazia um malware para atacar o banco X. Hoje, o malware ele é multibanco. Então, assim... O cara solta de forma massiva. Vamos pensar que nós três fôssemos analistas de malware de bancos diferentes. Eu vou analisar um artefato, você vai analisar o mesmo artefato que eu, e o Gus vai analisar o mesmo artefato. Olha o tempo perdido que a gente tem. Exato. E é um artefato que, se a gente compartilhasse, por exemplo, a IOC, que não envolve estratégia de negócio nenhuma, a gente já poderia resolver. Mais rápido. Então, a gente poderia ter analisado 3 malwares no mesmo tempo e ter compartilhado essa informação. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem um time hoje, do ponto de vista de capacitação técnica, muito bom. Isso, óbvio, tem um gap bastante significativo. Não dá para comparar um conhecimento de um policial com um cara que trabalha com isso o dia inteiro. Até porque a gente tem um problema, por exemplo, pensando em polícia civil, que o investigador que vai para a delegacia, ele não vai para a delegacia, por exemplo, de crimes cibernéticos porque ele tem um skill de cibernética. Ele vai para lá porque ele foi alocado para aquela delegacia. Eu já tive um investigador que, infelizmente, estava numa delegacia de crimes cibernéticos que não sabia dar um ruíz no IP para achar qual era o provedor por trás. Mas na investigação de campo, o cara era o demônio, bicho. Sim. O cara era muito bom. Então, assim, por que não deixar esse cara alocado numa função que compete naquele skill que realmente ele é muito bom e pega um investigador que tem um skill de cyber e traz para essa pegada? Isso que falta um pouco nas polícias. Mas, assim, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de capacitação, eu acho que a gente não deve nada para ninguém. Perfeito. Nesse workshop, por exemplo, da PF que teve, tiveram vários cases deles grandes, de investigação envolvendo ransomware, de botnet, de negação de serviço, de cripto, lavagem em cima de cripto, que foram cases de sucesso, inclusive para polícias de fora do país. Tipo, os caras Que legal. buscando esse conhecimento aqui com a gente compartilhando. Eu ia perguntar isso, se, por exemplo, a galera, não sei se é a ABIN ou se é a Polícia Federal mesmo, mas se troca ideia lá com a Mossad, com o time da CIA lá sobre Sim, isso. você tem várias cooperações. Só olhar as operações dentro do Ministério da Justiça, tem o Cyber Lab, que é hoje comandado pelo Dr. Alessandro Barreto. Cara, eles têm feito diversas operações, né? Tem uma que tem uma menção honrosa, que é um trabalho fantástico, que é a Luz da Infância, que é uma cooperação internacional para combate a sites de pedofilia. Então, assim, envolve todas as polícias do mundo inteiro. Então, Interpol, Europol, enfim, todas as polícias. A Operação 404, que visa a remoção de sites com conteúdo ilícito também. Então, existe já hoje essa parceria e esse estreitamento. E esse compartilhamento de informação também, do ponto de vista de investigação, não só da cooperação no caso em específico, mas na troca de conhecimento. Para mim, a única coisa que falta é a gente alocar o recurso certo na posição certa. Sim. Né? A mesma coisa que você pegar um cara que é bom de redes e colocar ele para fazer front-end, que, mano, o cara vai fazer, mas não vai ser a melhor front-end. Né? E às vezes o que acontece é que quando esse cara tá ficando bom, que ele vai atrás, vamos supor que seja um policial que se interessa pelo tema, ele vai buscar capacitação, vai se esforçar. Quando ele tá começando a estar na velocidade de cruzeiro ali, ele é trocado de delegacia. E aí ele vai, tipo, por uma investigação que não tem nada a ver com aquilo que ele se especializou, e aí volta a estaca zero. Então, eu acho que o que falta é só esse deparo aí que tem que ajustar. O mercado, você vê que tá legal? Tipo, tem profissionais, tem vagas... Cara, profissional tá faltando muito. Tá? Específico de inteligência. Específico de inteligência, até porque a gente não tinha uma formação na área de inteligência no país. Até alguns anos atrás, a única formação na área de inteligência cibernética que a gente tinha no país, nativa aqui, era dentro do Exército ou dentro da polícia. Você não tinha isso para órgão privado. Então, Thiago, como que você aprendeu Threat Intelligence?
quando eu trabalhei para iSight, cara, basicamente fiz um treinamento com os caras que eram ex-CIA, ex-FBI, que trouxeram esse conhecimento de Threat Intelligence e foi institucionalizado. Mas isso lá em 2010 já tinha nos Estados Unidos faculdade, graduação de inteligência cibernética. E a gente aqui não tinha nada. E aí foi quando em 2021 eu em conversa ali com o IDESP, tudo, a gente veio trocando ideia e falei, cara, a gente precisa fazer uma formação, eu preciso trazer gente para o mercado, eu não consigo contratar gente. Sim. E eu tinha que capacitar muitas vezes essas pessoas. E aí a gente acabou criando a pós de CTI, que foi a primeira pós de Threat Intelligence no país para o setor privado. E, coincidentemente, a gente tem diversos órgãos públicos que são alunos, inclusive, Nossa. da pós. Então, a gente já teve promotor, a gente já teve advogado, policial, sendo aluno da Igual pós. na pós de perícia, tinha advogado lá de direito digital, tinha um público Eu misto. tive jornalista, cara, na pós de CTI. Que legal. Para o cara usar o skill investigativo de OSINT para fazer jornalismo investigativo. Então, assim, Threat Intelligence não é só para o mundo de cyber. Só técnico, você diz, né? Não é só técnico, né? Na realidade, as disciplinas técnicas na pós são mínimas, né? É muito mais na gestão, na criação de metodologia, gestão de conhecimento, metodologia de risco, enfim, do que ir na escovação de bit, propriamente dito. Mas tem, assim, um gap muito grande hoje de profissional, cara. E tem muito mercado, não só aqui fora também. Boa. Falta muita gente capacitada. Não vou falar que falta gente, porque assim, às vezes tem, mas não, o cara falta skill porque não acha que faz Threat Intelligence e o que o cara faz é pegar um feed de IOC e plugar no Firewall. Cara, desculpa, não é Threat Intelligence que você está fazendo, não. Né? Volta para a escola e estuda um pouquinho o que é Threat Intelligence, depois a gente vem conversar. Porque não é só isso, não. Tem um mundo totalmente à parte ali que precisa ser conectado. E o que é a galera que, além de uma pós-graduação antes... Cara, não vou fugir muito da trajetória sua pessoal, né? Que também me chamou a atenção aqui. Você sempre foi um cara curioso? Essa é a primeira. E o que esse cara que quer atuar na área de Threat Intelligence precisa antes de uma pós-graduação? Bom, Ou uma graduação? Curiosidade precisa. Inevitável. Assim como para forense, você precisa ter o instinto de querer saber o porquê das coisas, querer se aprofundar um pouco mais naquilo. Inglês. Isso é baseline, né? Acho que isso não é mais diferencial, isso é obrigatório. O diferencial hoje é espanhol, mandarim, né? Tinha uma menina no meu time que ela entendia de russo, então, pô, era fantástico. Ajudava bastante nas traduções. Mas acho que, assim, o que falta muito, pensando em soft skill, é essa questão de persistência, saca? De não se frustrar tão fácil, porque as respostas não chegam tão fáceis pra gente. E às vezes levam tempo. Então, assim, às vezes você vai perguntar uma informação para um threat actor, ele não te responde na hora. Você vai ter que tentar uma outra abordagem, vai ter que explorar o seu skill de engenharia social também contra ele, contra no sentido de tentar tirar a informação que você precisa. Então tem um gap ali bastante significativo para ser resolvido. A persistência é um desses pontos. O outro acho que paciência e determinação, assim, cara. Insistir muito em estudar e falar, cara, eu vou chegar, vou achar a ponta desse fio aqui para sair do outro lado. Às vezes é frustrante, como eu falei, mas na maior parte das vezes isso dá bom. Então é só cavocar um pouquinho mais com jeitinho. É igual o ChatGPT, você perguntar com jeitinho, ele responde o que você precisa. Fazer as perguntas corretas, né? Exato. Eu achei legal você trazer essa questão do soft skill, o Bordini, porque assim, as pessoas, de forma geral, quando a gente tá falando aqui de tecnologia, mundo cibernético, etc e tal, a gente foca muito no hard skill, é inevitável, né? E aí eu achei muito legal você falar assim, você colocou um dos primeiros ali com a persistência. Não sei se você tá pegando pelos TTPs ali, brincadeira. Mas que legal você trazer essa questão, porque como é importante também pro profissional de segurança, de tecnologia,
o soft skill, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas esquecem que o soft skill também é essencial, é importantíssimo para que você seja um bom profissional. Tem que ter esse equilíbrio na balança, né? Não basta você só ter o hard skill. Na realidade, eu julgo o soft skill mais importante do que hard skill. Perfeito. Porque hard skill, se o cara não tem, você capacita. Soft skill, se o cara não tem um instinto de cavocar, você não vai. Instinto farejador ali, não né? vai, bicho. Você vai perder tempo e o cara não vai seguir naquilo. Então, eu acho que, pra mim, assim, o cara às vezes nem é tecnicamente muito bom, mas ele cumpre os quesitos de soft. Pra mim, eu arrisco muitas vezes, porque vale a pena eu resolver as questões de hard skill com capacitação. É mais rápido, inclusive. Por exemplo, não tem como ensinar alguém a ser ético. É um dos quesitos. Cara. Você imagina a quantidade de... Vou abrir um número aqui. Por dia, hoje, a gente coloca só de credenciais vazadas oriundas de InfoStealer algo em torno de 3 milhões de credenciais para dentro da base. Por dia. Por dia. Pensa que eu tenho um potencial, se eu não for um cara ético, de 3 milhões de usuários e senhas que eu posso utilizar. Algumas delas estão já trocadas. Vamos pegar 1% disso. Exatamente. Ativo. Que é um número chutando mega baixo. Se o cara não tiver ética, ele vai pro lado errado. Cartões de crédito. Quantos e quantos cartões de crédito a gente não vê no nosso dia a dia? Então, essa questão do soft skill ela é extremamente importante pra gente. Né? Tem essa questão de ética, de resiliência. A gente está numa camada estratégica tática. Então, você conseguir falar num nível de C-level... Eu não posso chegar para um board e falar assim, então, você foi vítima porque você não aplicou o patch da CVE 2023-0226. Falar, então, o IOC tá legal, e aí? Não, eu tenho que falar, cara, olha, o time não aplicou uma correção que foi explorado por esse grupo, a motivação desse grupo é essa. Você foi vítima na aleatoriedade, ou você foi vítima porque realmente esse grupo estava mirando a esse setor da indústria. Então, eu preciso ter essa capacidade de transformar essa informação de técnica em nível estratégico. Né? Então, essa habilidade é um item que a gente também precisa florescer bastante e vai para o lado também da engenharia social, né? Porque o lado técnico normalmente é aquele cara que não tem vida social, né? Eu brinco que entregou uma pizza, uma Coca-Cola, um café, o cara tá vivo um bom tempo, né? Mas você colocou ele para falar numa call com o cliente, ferrou, não sai dali. E às vezes você precisa ter uma engenharia social, conversar, tem um cara falando vamos pegar o caso que você deu, do cara incentivando as pessoas a atear fogo na casa. Sim. Vamos fazer uma engenharia social com esse cara para tentar entender qual a motivação dele, né? No caso das escolas, que infelizmente a gente teve aqui no Brasil alguns meses atrás, mês passado, acho que foi, se não me engano. Foi. Um dos casos que a gente cooperou, eu perguntei para o investigador, falei que eles prenderam um adolescente que estava fazendo ameaças. E aí eu perguntei, mas e aí, qual era a motivação do cara, né? Ele tinha perfil nazista, maluco, coisa do gênero? E a resposta dele foi, não, Thiago, ele falou que ele fazia isso só por diversão. Então, assim, eu tô lidando com um threat actor do outro lado que tá só por diversão, ou eu tô lidando com um threat actor que realmente tem poder de fogo. Exatamente. Que é o lance da motivação de novo. Que é a motivação. E aí, assim, o nosso skill de engenharia social para saber fazer as perguntas certas, para saber analisar a informação que está ali, faz a diferença total. E isso eu não consigo treinar o cara. Não, é dom isso. Você vai ter treinamento de engenharia social, mas se o cara não tiver o dom para isso, não encaixa. Essa questão ética que você falou é muito legal, né? Eu já peguei caso no meu time, que o cara tá vendo log, e aí ele fala, pô, cara, tá vindo no log aqui, número do CPF, valor, número da conta. Os caras sabem que a gente tá vendo isso, a gente não quer ver isso aqui não, cara. Mas é a questão que você falou, Bordini, é a ética. E aí isso daí é difícil, não falar que é difícil, né? Mas é algo que
Você não treina uma pessoa para ser ética, ela tem que ser ética, né? E isso vem de berço, né? E eu brinco que às vezes a gente tem que ter estômago também, assim como pessoa de perícia. Às vezes você está analisando um negócio, e do nada, essa semana mesmo, a gente estava analisando um caso e, do nada o cara começou a postar vídeo de estupro, postar vídeo de pedofilia e cara, você tá ali no meio, assim, não é algo que você buscou, o cara tá postando num grupo. Então, assim, se a pessoa não tiver um emocional também para lidar com aquilo, é complicado, né? Perícia é fantástico, todo mundo assiste CSI, cara, primeiro que é lenda, ninguém vai resolver em 24 horas um caso, o cara é 1 em 1 milhão. Mas você já a primeira aula do curso de forense que eu dava, falava que era uma aula desmotivacional. Porque eu falava assim, cara, você já imaginou que em algum momento você vai ter que estar frente a frente com um criminoso, que hoje é crime organizado, o seu nome vai estar no laudo, e o seu nome vai ser o responsável para embasar uma decisão do juiz para deixar esse cara em cana? Você tem estômago para isso? Você está preparado para isso? Emocionalmente falando? Porque o cara sabe onde você mora. Ele não tem nada para perder, e você? Ninguém pensa nisso na hora de fazer forense. É aquela história lá do policial, né? Olha, eu conheço sua família. Então, a gente tem... Você viu vocês estavam no Shoulder Sheriff. Sim. Vocês presenciaram o que aconteceu comigo no Shoulder Sheriff. No meio da apresentação, para quem não estava, fazendo spoiler aqui, no meio da minha apresentação, ao término, a gente teve um threat actor ali que fez uma pergunta direta para ver se eu já tinha tido uma ameaça presencial, física, por um threat actor. E a resposta foi não, justamente porque não compete a mim tomar decisões. Não compete a mim instaurar um inquérito, prender o cara, ir atrás dele. Compete a mim municiar a empresa de informações e ela vai tomar essa decisão. Sim. De se vai seguir ou não. Então, essa questão emocional, ética, persistência, esse conjunto de soft skill, ele é bastante importante hoje pra gente. E é difícil achar alguém que tenha tudo isso hoje, né? A gente teve o Caprino aqui, né? O Caprino citou muito essa questão da ética. E aí eu vejo hoje que a ética, ela nos dá a segurança para indicar profissionais de fora para adentrarem essas áreas de tecnologia e de segurança, porque para a gente indicar, a gente precisa ter confiança na galera. Sim. E são áreas que exigem confiança, né? Segurança é confiança. Segurança é confiança. Você acha que talvez um dos gaps da gente ter muitas oportunidades abertas é justamente porque tem muita gente preocupado com essa relação de confiança? Putz, eu não sei se tal pessoa é confiável porque, cara, ela é nova na área. Ela vai entrar agora. Será que eu confio? Será que eu abro a porta ou não? Eu acho que isso no passado já foi pior. Hoje tá mais controlado porque a gente tem uma série de tecnologias que ajudam a gente a colocar essa pessoa numa sandbox, digamos assim. Você consegue segmentar a informação, mandar informação partilhada para essa pessoa. Há um tempo atrás isso era bem complexo de ser feito, né? Hoje em dia isso é bem mais tranquilo. Mas a gente, sem sombra de dúvida, o networking ajuda. Você conhece fulano? É uma área gigante e é uma área extremamente pequena. Todo mundo se conhece. Verdade. E por incrível que pareça, assim, tem concorrência. Cara, a gente tava no Shoulder Sheriff, eu tava com o Aldo, Tempest, tava com o Anquises, a Pura, e estavam os três ali conversando, trocando ideia. O mercado é concorrente, nós não somos. Hoje eu tô Axor, amanhã eu posso estar em outra empresa e vice-versa, né? Então, a gente tem que entender isso. E o networking é importante pra gente. Então, talvez o que falte para essas pessoas novas é criar esse networking. Exato. E como que eu crio esse networking? Cara, tem N maneiras hoje para você fazer isso. Eventos para mim, sem sombra de dúvida, o melhor local para você começar isso, né? Na semana passada, iniciei uma turma de pós e eu fiz a seguinte pergunta, falei, olha, quantos de vocês estão começando na área, né, que não atuam ainda? Quase metade da turma respondeu que não era ainda da área, estava iniciando ainda. Falei, tá, quão distante vocês acham que é para vocês falarem com um CISO de um grande banco brasileiro? É muito distante. E aí uma parte falou, putz, isso é
bem distante pra mim, cara. Eu não me imagino nunca. Ou levando muito tempo pra conversar com isso. Aí eu voltei a pergunta: quantos de vocês já foram na B-Sides? Exato, cara. Aí alguns já foram. Vocês comeram cachorro quente da B-Sides? Fazendo propaganda do cachorro quente da B-Sides. Alguns deles já. Então, você sabia que quem faz o cachorro quente, quem vai lá no mercado, comprar salsicha, pão, fazer o purê, fazer um molho, são CISOs de 3 bancos grandes brasileiros, e esses caras estão ali fazendo hot dog, estão em pé servindo hot dog, estão servindo hot dog para você, e você poderia falar com esse cara ali, de igual para igual. E aí os caras, tipo, não me atentei a isso. Então, essa é a pegada de evento. Evento me fez conversar com Dan Kaminsky, com Dan Farmer, com Mitnick, com John McPhee. Cara, de poder... O Dan Kaminsky eu encontrei ele no aeroporto, a gente sentou, trocou ideia. O Alex Kirk, que é um dos criadores do Snort. Cara, a primeira vez que eu fui pra Defcon, em 2010, a gente tava num happy hour, que foi o happy hour mais multilingüe que eu já participei, porque tinha francês, tinha espanhol, americano, brasileiro. E o Alex Kirk tava do meu lado. E aí a gente trocando ideia e tal, e eu falei: você trabalha com quem e tal? Ah, não, eu fiz uma ferramenta, um IDS. Eu falei: bacana, que IDS? Eu falei: Snort. Eu falei: caralho, pô, pode falar a palavra, não sei. Pô, coisa à vontade, parte. Tipo, você fez um IDS que é mundialmente conhecido, que eu uso, e o cara tá do meu lado. Olha, assim, humanamente você não Esse vê. negócio de evento é muito louco. Você não consegue visualizar essa linha, tipo, o quão distante é o contato com esse cara. E ele pode estar ali do seu lado, num happy hour, pode estar do seu lado assistindo uma palestra, como qualquer um. Então, acho que o networking, evento é um grande canal ali para networking. Palestrar em eventos te abre muitas oportunidades, começa a te mostrar para o mercado. Ah, precisa ser muito top para palestrar em eventos. Cara, eu tive conversando com a Letícia, acho que teve aqui, inclusive. Sim. E ela falou assim: cara, eu nunca imaginei que uma palestra de conscientização ia entrar no show da Sheriff. E entrou. E ela falou, inclusive, isso lá, muito legal, é verdade. Então, assim, todo mundo. Então, você vai dando visibilidade, você vai galgando espaço. Vamos falar: tem que ser muito top para palestrar. Não, cara. Eu demorei 7 anos para emplacar uma palestra no show da Sheriff. A persistência. Persistência. Eu demorei 20 anos agora, 25 anos de carreira para emplacar uma palestra numa B-Sides Las Vegas. Fazendo spoiler pela primeira vez. Em primeira mão para todos, porque não saiu nem na grade oficial ainda. Que legal, parabéns, Jorginho. Parabéns. Eu vou palestrar isso na B-Sides Las Vegas. Então, assim, porra, 25 anos tomando não. 25 anos tomando não, mas pelo menos uns 10 aí tomando não. Até uma hora que entra. Então, assim, um não já tem, vamos lá. Quantas portas isso vai me abrir para networking? Com quantas pessoas eu vou me conectar? O quanto isso vai facilitar, né? Quando a gente fala de threat intelligence, networking é essencial, cara. Às vezes uma coisa que para você não faz sentido, você bate para um telefone e liga para um colega e fala: meu, você já viu isso? Você tem alguma coisa desse IP batendo na sua estrutura? Dá um insight, né, Bordini? E aí o cara fala assim: pô, já tive. Olha esse negócio aqui, vê se também tem. E aí as coisas começam a se encaixar. Então, novamente, a área de inteligência é uma área que depende muito de networking. E chegar e conversar, né, Josu? Tipo, ser cara de pau, né? Puta, viu o Bordini... Eu te vi várias vezes a gente evento. É feio, mas não morde, né? Eu vi o Bordini no show da Sheriff agora, falei: oi, Bordini, tudo bom? Vamos tirar uma foto aqui? Conversamos um pouco, é isso. Eu acho que tem que ser cara de pau também. Eu acho que, às vezes, tem isso. Perfeito, acho que isso daí não tenho nem o que falar. Tem que chegar. Tem que chegar. E aí, eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que o Bordini tocou num assunto que eu gosto muito, que eu acho que vai numa linha muito de uma veia social. Porque, às vezes, o ser humano, por si só, ele tem uma questão de julgamento. Né? Então, ele julga ali a outra pessoa. E aí você tocou num assunto muito legal, pô. Você sabia que aquele cara que foi comprar salsicha, que tá fazendo cachorro-quente é um CISO de um grande banco? E às vezes o cara tá numa posição ali naquele momento pedindo cachorro-quente, ele não sabe com quem ele tá falando, que ele pode criar uma conexão. Então, como é importante a gente
ter a empatia de pessoa pra gente justamente criar essa conexão saudável, independente de quem seja, independente que aquele cara não seja o CISO também. Eu acho que essa é a mensagem. Não é isso, Bordini? Não, assim, esse networking, essa quebra de barreiras, assim, de ter medo para falar, é algo que a gente precisa quebrar um pouco, né? Como eu falei, o profissional normalmente ele tem aquele o antissocial, né? Tipo, não, eu só falo com o computador. Não, a gente precisa conversar com pessoas, né? Eu preciso desenvolver esse skill de sociabilidade para eu conseguir alcançar um nível. Vamos lá, todo mundo que entra numa profissão almeja um cargo de liderança um dia na vida. Um cargo de liderança, você vai ter que liderar pessoas, você vai ter que falar com pessoas. Então, vamos ter que desenvolver esse skill aí, bicho. Né? E esse é um ponto que a gente tem que começar a trabalhar também. Eu gosto de citar uma história, muitas vezes quando a gente fala de eventos, né, eu falo assim, que eventos tem que ir? Uma vez na vida você tem que ir para a Defcon. Puta, mas é muito caro, porque eu sou estagiário, não tenho grana. Não é caro. É falta de planejamento. Ou é prioridade, né? Ou é prioridade. Exato. Se eu te falar, o Kleber já veio aqui. Primeira vez para Vegas foi eu e o Kleber. Os dois sem um puto no bolso. Ficamos no pior hotel de Vegas, o mais polgueiro que tinha. A gente comeu pão de cachorro quente durante 10 dias e Coca-Cola. A gente ia jantar nas festas dos eventos. Então, assim, cara, foi low cost total. E eu tive uma experiência alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra no Mackenzie. E, cara, naquele dia, assim, choveu absurdamente em São Paulo. Insano. Cheguei no Mackenzie e tinham 4 pessoas no auditório. Aí a coordenadora veio, se você quiser não fazer a apresentação. Eu falei, não, vou fazer. Eu vim até aqui, essas 4 pessoas Se deslocaram até aqui e eu vou fazer. Se tivesse uma, eu faria para uma. Que legal, Bordini. Tá? E fiz. E uma dessas pessoas que estavam lá era um rapaz chamado Felipe Casorino. Uhum. Passado um tempo, foi uma palestra que eu falei inclusive de carreira, falei da importância de eventos, fiz até umas pinceladas quais eram os eventos, o que tinha de legal, porque todo mundo pensa num evento, aquele evento um negócio chato, né? Você senta numa cadeira, fica lá, o evento tem hot dog, tem churrasco, tem música, tem ambiente descontraído. Minha primeira B-Sides em Vegas, eu entrei a gente chegou, o cara falou assim, mas vocês vão para um evento nesse lugar? Porque não? Porque é um bar residencial, como assim? A gente chegou, pegou a credencial, a menina entregou a toalha, falou, a piscina lá no fundo, churrasco, bebida, e as palestras você assistia de dentro da piscina, se você quisesse. Primeira vez em Vegas, estava eu, Kleber de calça jeans, no calor de quase 50 graus. Não sei dizer o que aconteceu. Mas o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Exatamente. E aí o que aconteceu? Em dado momento, passou uns meses, teve a B-Sides, o Felipe me encontrou na B-Sides. Falou, tô me planejando, esse ano eu vou para Vegas. Ele nem era da área de segurança ainda, ele estava trabalhando com desenvolvimento de software. Falei, legal, me dá um toque, porque assim, eu passei muito perrengue em Vegas, né? Então já vamos usar lições aprendidas aqui, já te dá um meio que o caminho das pedras ali de como se virar um pouco no evento, para você não passar os mesmos perrengues. E aí, nesse mesmo ano, ele foi para Vegas. Encontrei ele lá em Vegas, no meio da Defcon. E ele começou a contar a história dele. Tinha sido a primeira viagem dele de avião, primeira viagem para fora do país. E ele se candidatou, low cost total, ele se candidatou como voluntário da B-Sides, porque trabalhando uma carga horária X lá, não lembro, a B-Sides banca a hospedagem. Então, assim, ele com isso bancou a hospedagem alguns dias e alimentação, se candidatando voluntário. E encontrei com ele na Defcon. Tava eu e o diretor de TI da empresa que eu trabalhava, a gente sentado no chão, comendo um hot dog. Falei, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Mal sabia ele que a gente estava entrevistando ele ali no chão da Defcon. E, a gente comendo ali e tal, terminou de comer aquele cachorro-quente delicioso americano, né? Pão com salsicha só. Pra quem tá acostumado a cachorro-quente de Osasco, né? Que vem purê, um prato, né? Vem... Ou cachorro-quente, né? Eu vou abrir uma franquia de cachorro-quente de Osasco nos Estados Unidos um dia. E ele terminou, virei pro diretor e falei assim, cara, ou você contrata ou eu contrato. Porque olha o esforço que esse moleque fez pra estar aqui, um moleque de família super humilde, guardou grana, se candidatou como voluntário... puta esforço pra estar no evento.
E não deu outra. 2 meses depois, eu não tinha budget no meu time, ele entrou no time de TI. Depois foi pro PagSeguro. Hoje está na PicPay, tá liderando um time lá na Que legal. PicPay. Que bacana. E é um cara que coordena os voluntários da B-Sides hoje. Então, assim, é uma história... Eu até falei pra ele, cara, você tem que fazer uma palestra sobre essa sua trajetória. Ele fez uma palestra, inclusive, contando um pouco disso. Que legal. Mas como é o nome dele que você falou? Felipe Casorino. Alô, Felipe Casorino. Alô, Parabéns, Felipe. cara. É um moleque que, assim, é disso, né? A gente tava falando, é planejamento, é prioridade, é você se organizar. Dá pra ir, né? Ah, eu quero ficar no hotel 5 estrelas. Bicho, você vai pagar por 5 estrelas. Ah, eu não quero fazer um voo de 30 horas para Vegas, quero fazer um voo de 11 horas. Você vai pagar o preço. Né? Tem o seu preço, então, assim, que dá para ir low cost, dá. Dá para se planejar? Dá. Não dá para ter as regalias todas. Hoje, eu tenho, felizmente, uma condição que me permite não ir nos melhores hotéis ainda, mas ficar no meio termo ali bacana para não extrapolar. Mas se a gente se organizar direitinho, dá para fazer a parada. E, novamente, ele aproveitou muito, fez muito network no evento, enfim, foi o que colocou ele praticamente na área de segurança. Que história bacana, Bordini. E de novo, você viu, volta naquela questão de empatia. Você teve empatia você teve empatia pelas pessoas que foram, né, lá na Mackenzie, né, na história que você contou. Não é porque não tá lotado. As 4 pessoas saíram de casa, eu vou falar. Aí nasceu uma oportunidade que não, lá depois, lá na frente, você encontrou o cara e aí foi o que eu falei, a empatia é tudo, cara. Exato. Deixa eu sair desse negócio de empatia rapidinho aqui. E voltar para os outros 2 cases. Vamos falar daqueles cases, brincadeira. Mas você falou em alguns momentos da sua fala, pô, do ChatGPT, você falou, pô, a gente tá falando dessa relação de pessoas e tal, mas hoje agora a gente tem a IA aí vindo forte, cada dia mais. Como que você vê, Bordini, o ChatGPT, a inteligência artificial, apoiando o time de Threat Intelligence? O primeiro ponto é que a gente pode... Todo mundo pensa assim, a inteligência artificial vai tirar o trabalho de Threat Intelligence, né? Tipo, inteligência com inteligência vai dar ruim, né? Vão perder o emprego. Pelo contrário, IA ajuda muito a gente. Pensa que a gente tem que olhar tudo que está na superfície de web, tudo que está em Deep Dark Web, mais as outras coisas que chegam pelas denúncias do cliente, por aquilo que chega pelo cliente, mais o que vem de evento, porque você vai para um evento, você traz informação. Eu preciso mastigar tudo isso num curto espaço de tempo, porque não adianta eu mandar para o cliente daqui 2 semanas que ele era alvo de um ataque há 1 semana atrás. Beleza, obrigado, mas eu já descobri, porque eu fui atacado. Então, IA tem ajudado muito a gente a processar essas massas de dados mais rapidamente, a fazer com que a gente ache coisas relevantes com mais facilidade nesse mundo de informação. O tratamento com vídeo, com imagens, com interpretação de texto, com tradução, cara, tem ajudado muito nessa questão de automação para que a gente escale, né? Pensa o seguinte, eu muitas vezes preciso interagir com o Threat Actor, isso é um humano falando, não dá para fazer um bot ali, né? Mas eu posso pôr uma automação para escalar em outras coisas. E aí IA vem muito nessa linha para nos apoiar. Então, para ajudar a mapear perfis usando a brand de um cliente, para saber se aquele cliente poderia usar, aquela empresa poderia usar aquele produto no site deles, ou se ele tinha que pedir informação, ou extrair informação relevante de imagens ou de vídeos. A gente teve um caso recente do Júlio, Della Flora, que tomou um strike no vídeo porque teve um screenshot. Um react, né? Aquele que colocou ali, sim. Então, assim, pô, foi pego por um humano ou foi pego por um bot isso, né? O próprio algoritmo do YouTube, por exemplo, se você subir um vídeo com uma música de uma banda conhecida, ele vai dropar. É IA identificando isso. Do nosso lado é a mesma coisa. É um mundo de informação. Desses 3 milhões de credenciais,
Eu preciso olhar para as 3 milhões? Quantas dessas eu preciso olhar? De quantas mensagens de grupos de WhatsApp, de Telegram, de fórum, de Discord está rolando? Qual é a relevante? Qual eu preciso dar uma atenção especial ali? Sim. Então, a inteligência já tem ajudado muito a gente nesse sentido. Muito massa. Que papo massa, ô Bordini. Que Top. papo legal. Cara, a gente já tá chegando na parte final aqui do nosso papo. Eu queria fazer algo diferente também. Queria que você jogasse pro ar. Você vai agora para B-Sides Las Vegas. Sim. Onde você quer chegar como palestrante, em que evento, e aí dar uma mensagem final pro nosso público. Cara, meu target é um dia palestrar na Black Hat. Ó, a gente tá registrando então a data desse CP e a gente vai acompanhar a Bordini nos nossos KPIs. Muito bom. Esse é o meu target como profissional, submeter uma talk e ser aceita. Eu submeto já há alguns anos. Esse ano eu submeti para RSA, Black Hat, Defcon e B-Sides. Felizmente tive aceito na B-Sides. Black Hat, Defcon, Black Hat e RSA tomei drop. Defcon ainda não veio retorno, então tenho... Vai que... Mas Black Hat e Defcon seriam os dois, assim, que eu falar, puta, eu realmente agora alcancei o lugar onde eu queria estar. Legal. E esse é um dos grandes objetivos meus como carreira. E o outro que eu tenho como objetivo é poder ajudar a sociedade de alguma forma com transmissão de conhecimento. Eu já faço isso, vocês me acompanham há bastante tempo. Então, assim, cara, aquilo que eu puder fazer para ajudar alguém com conhecimento, eu vou fazer. Seja ajudar um colega no direcionamento. Hoje, obviamente, meu tempo é bastante escasso, mas assim, direcionar as atividades. Teve um aluno que postou essa semana o certificado de conclusão dele da pós-graduação e agradecendo por eu ter permitido aquilo. Cara, o papel de um profissional de educação é o GPS. Eu te dou as rotas. Você define qual é a melhor. Sim. Você vai seguir a correta. Você pode pegar uma que vai te levar para uma quebrada e você pode pegar uma que vai te levar no melhor caminho, no menor tempo. Pro Oasis. Então, o nosso papel é só o GPS. Quem define qual dessas rotas vai seguir é você. Então, acho que esse é o meu target, poder contribuir de alguma forma nesse sentido e retribuir tudo aquilo que eu recebi. Porque isso tudo eu recebi lá atrás. Uhum. Eu tive pessoas que foram muito generosas comigo. Tem algumas histórias aí de bastidores assim que envolve até questões pessoais. Tá? Eu tive um problema com as minhas filhas que precisavam de uma cirurgia, da qual o convênio não cobria. E em dado momento, algumas pessoas da comunidade, sem eu saber, fizeram uma vaquinha e levantaram uma grana. Então, assim, são pessoas que eu tenho, não vou citar nomes, porque não carece aqui. Quem fez sabe do que eu estou falando e sabe o quanto eu e minha família somos gratos. Então, essa ajuda eu tive lá atrás, cara. Sim. Clebão, Spooker, Rubira, cara, toda essa galera das antigas, Billy, Anki, Sanieri, enfim, são várias pessoas que passaram e que me influenciaram positivamente até onde eu tô hoje. Então, assim, por que não contribuir e fazer isso para outros também? Acho que essa é a missão que eu deixo aí para todos. Né? Acho que a gente poder um pouquinho que a gente ajuda já é bastante. Né? Pô, Parabéns Bordini, pela pessoa massa. que você é, cara. Bordini, que legal, cara. Obrigado por esse momento, por essa aula. Gostou do papo? Pô, foi bom, cara. Foi bem tranquilo. Quer voltar nos 2 cases? Gente, então é isso. Antes de encerrar, aí, vamos agradecer novamente aí Hacker Rangers, nosso parceiro, Axur, G2 Brindes Personalizado, Josu. Obrigado por mais essa. Bordini, uma honra. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.